Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta videoaula da disciplina de Gestão Operacional. Abordaremos de forma mais incisiva nesse momento os instrumentos de controle interno e externo das instituições públicas. Comecemos falando do controle interno, cujo conceito é definido pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores como um processo integrado que é efetuado pela direção e pelo corpo de funcionários, o qual é estruturado para enfrentar riscos e assegurar que na execução da missão da entidade os seguintes objetivos gerais sejam alcançados. Vejamos. Execução ordenada, ética, realização eficiente e eficaz das operações, cumprimento das obrigações de accountability, cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis e salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. O sistema de controles internos adotado por uma organização representa o conjunto de procedimentos ou atos que possibilitam segurança quanto aos aspectos lógicos e técnicos do processo, identificando, através de sua adoção, o cumprimento das linhas hierárquicas de autoridade, o limite de alçada estabelecida e a efetiva execução dos fluxos de processamento das operações. É, portanto, o conjunto de rotinas internas coordenadas entre si e que compreendem fluxo de informações e de documentos, organogramas, política administrativa, responsabilidades operacionais, procedimentos operacionais, estatutos e regimentos internos, documentos internos e externos, sistemas de informações computadorizados, dentre outros. Nesse contexto, acerca de controle interno, deve-se entender a atuação fiscalizadora e controladora coordenada e integrada de todos os órgãos de uma estrutura administrativa. Um sistema integrado de controle conduz a um circuito fechado em que os controles se sucedem ordenada e cientificamente, de modo que órgãos sob controle controlem seus controladores. Há uma dupla e recíproca verificação. É essencial para a instalação de um bom sistema de controle interno que essa integração abranja todos os órgãos, tenham eles ou não atribuições fiscalizadoras ou controladoras. Quando é estabelecido um controle para qualquer processo produtivo, a finalidade determinada para a sua existência estabelecerá sua função, ou seja, definirá qual o seu objetivo. Vejamos nosso slide. Podendo ser, no caso, então, o preventivo, que é quando o controle atua como forma de prevenir a ocorrência dos problemas, exercendo o papel de guia para a execução do processo ou para a definição das atribuições e responsabilidades inerentes. Pode ser o detectivo, quando o controle detecta algum problema no processo sem impedir que ele ocorra, e pode ser o corretivo, que é quando o controle serve como base para a correção das causas de problemas no processo, mas após estes já terem ocorrido. A finalidade do controle é assegurar que os resultados das estratégias políticas e diretrizes, elaboradas em nível institucional, dos planos táticos, elaborados em nível intermediário, e dos planos operacionais, regras e procedimentos, elaborados em nível operacional, ajustem-se tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. No entanto, o Manual de Controle Interno do Poder Executivo Federal, da Secretaria Federal de Controle Interno, representa como finalidades do sistema de controle interno os seguintes itens. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2.
comprovar a legalidade dos resultados e avaliá-los quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da administração pública federal, bem como quanto à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Terceiro, exercer o controle das operações de crédito, dos avais e das garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E, por fim, apoiar o controle externo. Dessa forma, o papel do controle interno vai além da responsabilidade de fiscalizar a legalidade dos atos administrativos, avaliando também os resultados obtidos com o desenvolvimento dos programas. O que se busca com o controle interno é a eficácia organizacional, com maior efetividade da ação programática do órgão. Os controles atuam em tempos e de forma diferentes, embora estejam voltados para resultados comuns, visando assegurar a conformidade da atividade com determinadas regras. Os controles foram divididos quanto ao seu tempo em prévio, que é aquele que antecede a conclusão ou operatividade do ato, e tem como objetivo final dar segurança a quem pratica o ato ou por ele se responsabiliza e utiliza como técnica a contabilidade. O concomitante, aquele que acompanha a realização do ato para verificar a regularidade de sua formação, que é feito no decorrer das ações praticadas e tem como objetivo final garantir a execução da ação e utiliza como técnica a fiscalização. E o subsequente, que é o que se efetiva após a conclusão do ato praticado, visando corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia. Tem como objetivo final avaliar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, certificar a veracidade dos números, comprovar o cumprimento das normas e que utiliza como técnica a auditoria. Os componentes do controle interno são ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informações e comunicação e monitoramento. O controle na administração pública é, portanto, a atribuição de vigilância, orientação e correção de certo órgão ou agente público sobre a atuação de outro ou sobre sua própria atuação, visando confirmá-la ou desfazê-la, conforme seja ou não legal, conveniente, oportuna e eficiente. O controle interno na área pública compreende o conjunto de métodos e procedimentos adotados pela entidade para dar segurança aos atos praticados pelo gestor e salvaguardar o patrimônio sob sua responsabilidade, conferindo fidedignidade aos dados contábeis e segurança às informações deles decorrentes. Com relação às características do controle no setor público, ela se apresenta em uma perspectiva limitada, mede resultados baseado em análise de desvios e geração de relatórios. Já em uma perspectiva mais ampla, ele desenvolve uma consciência estratégica voltada para o aperfeiçoamento contínuo. No contexto organizacional, o controle neste setor pode ser visto como simples ênfase nas normas rígidas, nos padrões e nos valores monetários. Pela perspectiva da sociedade, é entendido como um conjunto de procedimentos que levam em consideração a cultura e os valores. O controle interno, representados, por exemplo, por órgãos de pessoal, de contabilidade e financeiros, da execução dos programas que lhes dizem respeito e da observância das normas que disciplinam suas atividades específicas, são feitos pela chefia competente. Por sua vez, os programas, projetos e atividades realizadas são submetidos ao controle externo, por exemplo, o Tribunal de Contas da União e dos Estados. O objetivo do controle interno
na área pública é funcionar simultaneamente com um mecanismo de auxílio para o administrador público e como um instrumento de proteção e defesa do cidadão. O controle contribui para que os objetivos da organização pública sejam alcançados e para que as ações sejam conduzidas de forma econômica, eficiente e eficaz. O resultado disso é a salvaguarda dos recursos públicos contra o desperdício, o abuso, os erros, as fraudes e as irregularidades. Cabe pontuar que as formas e os métodos de controle dependem das necessidades e peculiaridades de cada órgão estatal. No setor público, a preocupação com o fortalecimento de mecanismos de controle interno vem constituindo permanente interesse das autoridades governamentais e apresenta como principais objetivos: primeiro, a obtenção de informações precisas e adequadas para a formulação de diretrizes de ação administrativa através de documentação hábil e fidedigna, elaboração de conciliação e análise, manutenção de um plano descritivo contendo a função e o funcionamento das contas e utilização de equipamentos de processamentos eletrônicos de dados. Segundo, comprovação da veracidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais, através da clareza na execução dos relatórios e do excelente estado de conservação dos documentos comprobatórios dos dados listados nos documentos. E terceiro, proteção de ativos, quando esses ativos devem ser protegidos contra quaisquer fraudes, desperdícios, situações de riscos e erros decorrentes de cálculos incorretos, de contabilizações inadequadas, da realização de procedimentos não autorizados ou omitidos, bem como contra erros intencionais ou manipulações. O controle interno é efetuado pela conjugação da estrutura organizacional com os mecanismos de controle estabelecidos pela administração, nos quais são incluídas as normas internas que definem responsabilidades pelas tarefas, pelas rotinas de trabalho e pelos procedimentos para revisão, aprovação e registro das operações. Nesse contexto, o plano da organização precisa prever uma segregação apropriada das responsabilidades funcionais. O sucesso de uma administração moderna apoia-se em um sistema de controle interno atuante, que esteja sempre buscando as melhores práticas de gestão, adotando providências e implantando gradativamente sistemas informatizados que auxiliem o planejamento, a execução e o controle de recursos públicos, criando assim subsídios para o processo decisório. São indispensáveis o entendimento por parte dos administradores da importância e necessidade de funcionamento do sistema de controle interno, a existência de uma estrutura organizacional perfeitamente definida e recursos humanos qualificados para o exercício das funções de controle que serão desempenhadas. Falemos agora do controle externo, o qual, por sua vez, é, por excelência, um controle político de legalidade contábil e financeira, destinando-se a comprovar os seguintes itens. Vejamos o nosso slide. A probidade dos atos da administração, a regularidade dos gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiro públicos, a fiel execução do orçamento. O Poder Legislativo exercita esse controle diariamente, por meio de atos que lhe são constitucionalmente atribuídos. A autorização para a obtenção de empréstimo, a realização de operações de crédito externo por estados e municípios e a sustentação de contratos administrativos são exemplos. Outro, indiretamente, por meio das cortes de contas, que são os órgãos incumbidos de auxiliar o legislativo no exercício da fiscalização financeira e orçamentária. Controle externo é o que se realiza por órgão estranho à administração responsável pelo ato controlado, como, por exemplo, a apreciação das contas do Executivo e do Judiciário pelo Legislativo,
a auditoria do Tribunal de Contas sobre a efetivação de determinada despesa do Executivo, a anulação de um ato do Executivo por decisão do Judiciário, a sustentação do ato normativo do Executivo pelo Legislativo. Em síntese, o controle interno é aquele exercido dentro de um mesmo poder, automaticamente ou por meio de órgãos integrantes de sua própria estrutura. O controle externo visa comprovar a probidade da administração e a regularização do emprego dos bens e dinheiro público, sendo um controle político de legalidade contábil e financeira. São exemplos de situações de controle externo. Primeiro, a sustação pelo Congresso Nacional de atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar, no caso a Constituição Federal, em seu artigo 49, inciso 5. Segundo, a anulação de um ato do Poder Executivo por decisão judicial. Terceiro, o julgamento anual pelo Congresso Nacional das contas prestadas pelo Presidente da República e a apreciação dos relatórios por ele apresentados sobre a execução dos planos de governo, conforme o artigo 49 da Constituição Federal, inciso 9. E quarto, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas sobre as despesas realizadas pelo Poder Executivo em nível federal, estadual, distrital e municipal. Podemos inferir as seguintes modalidades de controle em âmbito geral. Controle da legalidade, o qual verifica a conformidade do ato com a lei. O controle de mérito, o qual avalia a conveniência e oportunidade do ato praticado. O controle de gestão, que avalia o desempenho da administração. Já em função do poder, órgão ou autoridade que o exercita, o controle pode ser administrativo, parlamentar ou judicial. Considera-se como parlamentar aquele exercido por órgão do Poder Legislativo, incidindo sobre a atividade administrativa desenvolvida por outro poder. A Constituição atribui este poder à função de controle e fiscalização sobre toda a atividade que envolver a aplicação de recursos públicos. Nesse sentido, vale a pena destacar a atuação dos tribunais de contas na sua atividade de auxílio do Poder Legislativo. Nesse diapasão, o controle parlamentar é exercido pelos órgãos legislativos ou por comissões parlamentares sobre os atos do Poder Executivo, dividindo-se em dois grandes ramos: o político, o qual visa a garantia dos interesses superiores do Estado e da comunidade, e o técnico, voltado essencialmente para a fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. Enquanto o controle político é realizado pelo Poder Legislativo com exclusividade, o controle técnico é exercido com auxílio do Tribunal de Contas. A fiscalização financeira diz respeito ao ingresso e à saída de dinheiro. A orçamentária incide sobre a correta aplicação da lei orçamentária, ou seja, as verbas apenas podem ter a destinação prevista no texto da lei especial, devidamente aprovada. A fiscalização financeira diz respeito ao ingresso e saída de dinheiro. A orçamentária incide sobre a correta aplicação da lei orçamentária, ou seja, as verbas apenas podem ter a destinação prevista no texto da lei especial, devidamente aprovada. A fiscalização contábil, através da contabilidade, em verdade é técnica e instrumentaliza o controle. Assim, a contabilidade financeira tem por objetivo registrar sistematicamente as transações a que dá lugar à execução do orçamento. A patrimonial significa e diz respeito à própria execução do orçamento, pois o patrimônio compõe-se dos bens pertencentes aos estados, sejam eles de cunho econômico ou não. As alterações patrimoniais devem ser fiscalizadas pelas autoridades públicas em benefício da preservação dos bens que integrem o patrimônio público.
A referência à fiscalização operacional diz respeito à obediência aos meios legais de liberação de verbas ou de arrecadação. A operacionalidade significa que deve haver rigoroso controle sobre as formas de procedimento da despesa, atendendo-se ao atingimento dos objetivos traçados. O controle judicial efetuado pelo Poder Judiciário exerce o controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos praticados pelos demais poderes. Outro sim, na hipótese de provocação de eventual interessado, deve o magistrado manifestar-se sobre a legalidade dos atos da administração pública, verificando a sua compatibilidade com a lei e demais atos normativos, pois a Constituição de 1988 atribui ao Poder Judiciário a função de decidir conflitos de interesse, definindo como a lei será aplicada em um determinado caso concreto. O Poder Judiciário analisa a legalidade dos atos da administração pública, não sendo possível o controle judicial do mérito da atividade administrativa do Estado. Entende-se por mérito o uso correto da discricionariedade administrativa, conveniência e oportunidade. O artigo 74, parágrafo 2º da Lei Maior de 1988, prescreve a existência do controle social nos seguintes termos. Artigo 74. Os poderes legislativos, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de, parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Assim, o controle social mereceu do legislador constituinte uma importância salutar, que poderá ser ampliada pelos demais sistemas de controles vigentes. Medida extremamente importante foi autorizada pelo legislador constitucional no artigo 74, parágrafo 2º, que torna acessível ao povo a possibilidade de denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Assim, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, proceder a essas denúncias. Trata-se de mais um instrumento colocado no arsenal dos direitos políticos do cidadão. Conforme o tipo de medida a ser impugnada, pode tornar-se mais conveniente e mais prático a simples denúncia ao Tribunal de Contas, que no exercício de suas atribuições poderá introduzir as impugnações e sanções cabíveis, evitando-se destarte o caminho mais complexo de uma ação popular. A participação popular no controle da legalidade e moralidade da atividade administrativa pode, assim, ser exercida mediante representação perante a própria administração ou ao órgão do Ministério Público que tiver competência para apurar a prática da irregularidade ou ilegalidade apontada, mediante denúncia perante a Assembleia Legislativa ou Tribunal de Contas e mediante propositura da ação popular. Ok? Bem, pessoal, terminamos a nossa última aula da disciplina. Espero ter contribuído com o entendimento de vocês acerca, da gestão operacional. Saliento a necessidade da utilização de materiais complementares de autores consagrados, pois, como visto, é uma área repleta de peculiaridades e conceituações, e dessa forma nos vemos no ambiente virtual. Desejo a todos muito sucesso na carreira e que todos fiquem com Deus, bons estudos. Até mais!